Eu estou aqui na terra dos Parecis, estou acompanhando aqui o Arnaldo. E como é que você chama, rapaz? Maurílio. Maurílio. Aqui consertando um trator Caterpillar do século passado aqui, bem do século passado mesmo, né? E aqui eles estão também fazendo plantio, estão começando o plantio nessa área, plantio de soja, né? Exato. Em cima do ré do algodão? Isso onde foi colhido o algodão. Onde foi colhido o algodão, né? Isso. E aí tem que fazer de tudo, né, Arnaldo? Tem que plantar, tem que consertar trator, você faz de tudo, né? Supervisionar o plantio, a quantidade de semente, profundidade. E a gente faz as manutenção dos maquinários também. O Maurílio, ele é um mecânico, né? Mecânico? Sim. É da aldeia também? Não. Ele trabalha com nós há mais de 15 anos aqui dentro, né? Uhum. Ele é um não indígena contratado pela cooperativa. Não indígena que virou indígena aqui também? Não indígena aí. É contratado pela cooperativa porque tem esse conhecimento mais especializado. Uhum. Apesar que a gente faz muita coisa, mas nem tudo, né? Certo. Coisas aí que é mais delicada, é uma área que ele entende bem. E é uma pessoa que se adaptou com os indígenas tranquilamente aqui, 15 anos trabalhando juntos, sem problema nenhum, sem dificuldade, e por isso está aí, né, pela cooperativa. E vocês vão plantar, a gente estava falando isso aí, vocês vão plantar 10 mil hectares, né? Sim, nós estamos finalizando o plantio de 10 mil hectares, né? Falta agora aproximadamente uns 700 hectares para nós finalizar. Acredito que até domingo, no máximo segunda-feira, a gente finaliza esse trabalho aqui. E aí vamos nos organizar para fazer um plantio de milho já em dezembro, dia 15 de dezembro, fazer uma área de 1000 hectares de milho, que é para fazer uma safra cheia de milho. E após isso aí já organizar para fazer a colheita logo em fevereiro, a gente já inicia aí com a colheita do primeiro soja que foi plantado. Já começou no plantio, né? E colhendo o soja e já entrando com o plantio de milho safrinha em seguida. Ô Arnaldo, essas áreas elas estão bem longe da aldeia, das pessoas, dos rios, né? Correto. Vocês estão protegendo essas áreas? A aldeia mais próxima, ela está daqui 10 quilômetros, né, mais ou menos. Longe dos rios, das nascentes, mas tudo isso foi uma questão de estratégia que os indígenas usaram para não poder fazer as lavouras na área de caça, de coleta de frutos, material para construção de casa ou locais sagrados. E também para ficar longe dos rios, né? Certo. No Cerrado, você vê que é bem extenso aqui, nós estamos bem isolados aqui, né? Isso dificulta um pouco na questão econômica, de viabilidade, de acesso, mas foi uma exigência feita por nós indígenas, uma estratégia para afetar menos a nossa convivência cultural, e por essa razão nós viemos fazer longe das aldeias. Mas como vocês escolheram essas áreas? Elas já estão abertas? Assim? Não, aqui, nesse caso aqui foi aberta por nós, mas em outras unidades já tínhamos área aberta na época, antes de se tornar terra indígena, era a área de ocupação dos fazendeiros e tal, e quando saía a demarcação, algum local já era aberto e aproveitamos essas áreas, mas é a minoria. A maioria foi aberta por nós em 2004, 2003, 2004 começou esse processo. Até 2005 ainda tinha área sendo finalizada a abertura. E você estava me falando, vocês estão brigando por direito do índio produzir, né? Correto. Liberdade para produzir. Porque essa história, por exemplo, a questão romântica assim, do índio, caçando, pescando, tem aldeias ainda que estão nesse, né? Tem aldeia que ainda tem condições de fazer isso, por se tratar das terras serem demarcadas em local privilegiado, área de floresta, que tem muita caça e tal, que não é o caso nosso aqui do Parecis. O Parecis era um povo que habitava tanta floresta nas margens do rio Seputuba, quanto na área de Cerrado. Era um povo de perambulação. Na época de produzir a roça tradicional, desciam para baixo. Na hora de fazer a caçada no Cerrado, de fazer a coleta de fruto dos cerrados, vinham para cá. Só que com a ocupação, a demarcação chegou já no período que só existia o cerrado. Pra você ter uma ideia, na época o cerrado não tinha valor, por isso que pegamos esse chapadão aqui, deixaram para nós, né? E não tinha mais jeito de viver aqui apenas de caça e pesca, né? E foi aí que nós encontramos como alternativa para nós trazer a agricultura aqui para dentro, porque nós saíamos antes atrás da agricultura nas fazendas. Agora,
ó, a área total da reserva é de 1.400.000. 1.300.000 e pouco aproximadamente. E desses 1.300.000 e pouco, vocês estão usando nem 1%? Não, nós usamos 1,7%. 1,7% para plantar soja. Para plantar soja, milho, O resto vocês vão feijão. manter com o cerrado? O resto nós tem que preservar aqui, que é interessante preservar. Porém, existe um plano de gestão territorial que foi feito recentemente pela FUNAI, associações indígenas, pelo povo indígena. Esse plano de gestão, mapeamento territorial, ele prevê, se necessário, uma ampliação dessa área para atividades agrícolas no futuro. Certo. Mas isso, claro que tem que passar por uma avaliação, se há necessidade, se há um consenso até lá do povo indígena, porque esse plano de gestão ele é para os próximos 30 anos, 40, 50 anos. Então isso não significa que a lavoura vai ser aumentada. Mas considerando a quantidade de indígena que vem nascendo, provavelmente seja necessário. Ou nós vamos ter que brigar na justiça para que a gente possa introduzir tecnologias com cultivares diferenciadas que possam produzir mais na mesma área aberta. Mas se ficarem obrigando nós a plantar o retroativo, que é o tradicional, a agricultura tradicional aqui dentro, produzindo menos, diferente dos outros, nós vamos, consequentemente, ter que abrir mais área no futuro. Agora, Arnaldo, qual a importância do cerrado para o índio, por exemplo? Você não acha que, de repente, nas matas de cerrado pode ter muita coisa importante para ser aproveitada em termos de... Tem muita coisa para ser aproveitado, sim, com certeza. Agora, precisa abrir plantas mercado medicinais, para isso. Sim. O próprio pequi, né? O próprio pequi. Pequi é uma economia do Parecis aqui significativa. Agora vai começar a safra, os indígenas, eles movimentam um dinheiro incrível com o pequi. Porém, ele só dá num certo período, ele não produz o ano todo. Essa é a questão do cerrado, né? Mas claro que fora o pequi tem as questões medicinais, que é importante para nós também. Mas você não vive só de remédio. Você precisa comer, você precisa vestir, você precisa estudar e tudo isso custa dinheiro. Precisa trabalhar. E a soja está dando isso? A soja ele proporciona outras atividades. Financia a piscicultura, criação de aves, de galinha, e construção de oca. Isso financia o estudo. E sem contar que quebra aquele preconceito de que o índio é vagabundo. Ele tem uma alternativa de trabalhar aqui dentro. Como vocês podem ver, os maquinários aí, os índios tudo trabalhando. Vários índios trabalhando. Esse ano nós empregamos perto de 70 indígenas na safra, no plantio. Na colheita isso aí dobra praticamente, né, em todas as unidades. Então tem que olhar esse lado também. E outro, tem que deixar claro que o povo parecido não pegou a agricultura. Nós estávamos 15 anos plantando 15.500 hectares. Se fosse no sentido de devastar todo o território, isso aí teria dobrado. E não. E existe um controle feito por nós indígenas, um consenso de que vamos trabalhar essa quantidade e tentar produzir cada vez melhor nessa terra para não ter necessidade de abertura. Como você disse, o cerrado ele é importante para nós. Aqui nós temos áreas tradicionais, área sagrada. Querendo ou não, a caça ele é praticado ainda aqui dentro, apesar de que a gente está tendo muita dificuldade com caça, inclusive. Como vocês sabem, tem a rodovia que corta dentro do nosso território. Para nós fazer uma caça, nós precisamos usar essa rodovia que é nossa. Porém, ali dentro, se a PRF pega um indígena com arma ou com um animal morto, já foi preso o indígena por essa razão. Né? Eles pedem para que a gente vive de caça e pesca. E quando a gente vai caçar ou vai pescar, a gente é preso dentro do nosso território praticando aquilo que é necessário para nós sobreviver. Então, uma contradição muito grande em tudo isso. Certo. Então, se você tivesse falar, o que o índio quer hoje, por exemplo, em relação à autonomia, tutela... Qual a proposta? A questão, acho que a autonomia é um direito de todo mundo, toda a sociedade ele tem direito pleno de escolher que caminho seguir, desde que esse caminho que vai ser seguido não prejudique, no caso do indígena, a cultura, o bem-estar social, coletivo, que preserve essa questão ambiental, sua tradição. Mas hoje há necessidade, sim, de nós desenvolver economicamente, até mesmo para manter essa cultura aqui dentro. E o povo Parecis, isso eu posso falar com toda segurança, eles decidiram há 15 anos atrás que queriam lutar por alternativas econômicas e estão fazendo isso. Se hoje a lavoura não dá certo, o povo Parecis vai brigar para poder ter direito de explorar minério, para poder explorar madeira. Vão buscar alternativas, eles não vão ficar de braço cruzado morrendo de fome. Ou esses alunos que nós preparamos, essas pessoas que nós formamos,
eles simplesmente vão abandonar as terras indígenas para ir trabalhar fora. E isso é triste, né? A gente tem que trazer alguma coisa. E a questão da agricultura, ele é uma pequena parte disso tudo. Nós estamos usando 1,7% do nosso território. E, para você ter uma ideia, o dinheiro que é distribuído aqui para as famílias, ele soma mais do que todo o recurso destinado para a FUNAI do Brasil para fazer agricultura para os povos indígenas. Esse movimento, esse valor total, o povo Parici movimenta sozinho aqui dentro no atendimento básico das famílias. Perfeito. Obrigado, Arnaldo. Isso aí.